Uma boa tarde, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, pregadores, pregadoras, convidados em geral que estão participando conosco desse momento de live. Essa live em que nós pretendemos fazer uma vez a cada mês com o Núcleo Nacional do Ministério de Pregação. Quero dar as boas-vindas e agradecer pela sua presença, você que está chegando, você que já está conosco. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Seja bem-vindo. A paz de Jesus e o amor. Nós estamos reunidos Serginho, eu acho que o Leandro saiu do ar. Pois é. Então, pessoal, boa tarde. O Leandro, acho que ele caiu aqui. Acho que era só a minha internet. Ah, ele voltou. Leandro? Você tá aí, Leandro? Boa tarde, rapaz. Estão me ouvindo? Agora sim. Caiu. Sim, estou. Então, Leandro caiu novamente. Mas nós queremos, então, dar uma boa tarde a todos vocês, pregadores, pregadoras do Brasil. Estou vendo aqui que as pessoas estão entrando, comentando, né? Vai dizendo qual é a sua diocese, qual é o seu estado, o nome do seu grupo de oração, porque nós somos pregadores de grupo de oração, né? Então, nós temos aqui pessoas de Sinop, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Chapecó, Santa Catarina, enfim, uma boa tarde para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos e a paz de Jesus, né? Leandro, vamos ver se conseguimos agora. Opa, estão ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo? Peço desculpas Sim. para vocês aí com esse probleminha técnico. Então, quero de novo dar as boas-vindas a todos os irmãos que participam conosco dessa live. Sejam todos bem-vindos. Como disse, nós temos a proposta de uma vez a cada mês, nós reunimos o Núcleo Nacional do Ministério de Pregação para esse momento de live aqui com todos vocês, pregadores e pregadoras do Brasil. Estão conosco nessa tarde de hoje alguns membros do Núcleo Nacional que já entraram, a Beatriz, o Serginho, o Josi Cleiton, talvez ainda entrem, talvez tenham tido alguma dificuldade, o Rufino e o Elvis. E hoje também nós estamos com a participação de um dos coordenadores estaduais do Ministério de Pregação do Brasil, a nosso convite, o Cláudio Omar, que coordena o Ministério de Pregação no Estado do Espírito Santo. Nós pretendemos aí fazer com que esse momento de live seja uma partilha muito frutuosa sobre o roteiro, a importância, a eficácia que tem um roteiro para nós pregadores. É muito importante que nós pregadores aprendamos como produzir um roteiro, que nós construamos o roteiro para pregar nos nossos grupos de oração. E eu queria começar com uma palavra que o Senhor me dava hoje na oração para essa live. É uma palavra que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, que é aquela passagem tão conhecida nossa, de quando Jesus, em Nazaré, sua terra, a terra onde ele foi criado, quando ele entra na sinagoga e ele, em dia de sábado, ele se levanta, foi dado a ele o livro do profeta Isaías, ele desenrola o livro, Lucas 4, versículo 18, Jesus vai ler o trecho do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista,
para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Quando eu li esse trecho, tinham os olhos fixos nele, o Senhor me colocava muito no meu coração o quanto que também nós, pregadores, quando nós estamos cumprindo a nossa missão de pregar, o quanto que também os olhos dos nossos irmãos, os olhos das pessoas, são fixos em nós, são colocados em nós. E eu queria convidar você a abrir um pouquinho o seu braço e aclamar comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós para que nós possamos cumprir bem esse nosso chamado, para que nós possamos cumprir bem esse nosso papel de ler a palavra diante dos nossos irmãos e pregar a palavra, anunciar a palavra, e que por graça, por força do chamado que o Senhor nos fez, os olhos das pessoas estarem fixos em nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, porque o olhar dos nossos irmãos fixos em nós enquanto pregamos precisa ser o olhar fixo em ti, Senhor. Precisa ser o olhar fixo na tua palavra. Que ao olharem para nós, Senhor, pregadores e pregadoras, as pessoas vejam a ti. As pessoas vejam a tua palavra sendo personificada, sendo encarnada nas nossas vidas, sobretudo através desse momento do anúncio. Por isso nós clamamos nesse início de live: vem Espírito Santo, enche-nos da tua força. Vem Espírito Santo, enche-nos do teu poder, para que nós possamos com todo desassombro anunciar a tua palavra, a palavra do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, amados irmãos, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que foram chegando para participar conosco dessa nossa live, que propõe ser uma live mensal do nosso Núcleo Nacional do Ministério de Pregação. E hoje, de modo especial, nós vamos falar sobre a eficácia, a importância do roteiro, de nós prepararmos o roteiro, de nós termos um roteiro quando nós vamos pregar. E essa palavra que o Senhor dava na minha oração hoje para trazer para a nossa live, ela, de certa forma, nos aponta para o roteiro, para a construção do roteiro. Veja, nessa passagem, Jesus entra na sinagoga no dia de sábado, é dado a ele a palavra de Deus, o livro do profeta Isaías, ele lê o livro, e porque ele lê o livro, os olhos se colocam fixos nele. As pessoas olham para ele. Ele é o próprio livro. O catecismo nos ensina que a Bíblia são vários livros, mas elas se resumem em um único livro. E esse livro é Jesus. E esse livro se cumpre em Jesus. Esse livro é a pessoa de Jesus. Toda a Bíblia foi escrita por causa de Jesus. E nós, enquanto servos e servas, responsáveis por pregar essa palavra, que é o próprio Cristo, precisamos ter um roteiro pronto, ter um roteiro em nossas mãos, para que nós não nos percamos pelo caminho. Por isso, então, essa proposta de nós trazermos esse bate-papo, essa conversa aqui sobre o roteiro e sobre a eficácia do roteiro. Amém? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui nessa live. E eu queria, então, pedir para a Beatriz falar um pouco para nós da experiência dela com o roteiro, com a construção de roteiros e essa possibilidade que nós temos no nosso material de preparar roteiros partindo de diversas possibilidades, de diversas áreas de conhecimento, de diversas moções que podem nos levar, nos inspirar na construção do roteiro. Então, o Leandro disse que nós queremos oferecer várias alternativas na construção de um roteiro. E foi justamente esse o objetivo da apostila 2 do Ministério, que ela é centrada na palavra de Deus, e nós apresentamos aí várias formas de fazer roteiro.
O importante é que o roteiro seja feito e a passagem bíblica que nós vamos pregar seja bem explorada. Como nós vamos fazer o roteiro? Se nós vamos usar, por exemplo, fazer o roteiro a partir do tema, a partir da análise narrativa, a partir da Lécio Divina, e existem tantas outras maneiras, cada um vai escolher aquela maneira que vai se sentir mais confortável de fazer, e pode até agregar elementos de uma maneira de fazer roteiro no outro. Por exemplo, se a pessoa vai pregar a partir do tema, né? Mas ela precisa ter uma passagem bíblica. Se essa passagem bíblica é uma narrativa, ela conta uma história, ela pode usar os elementos da construção de roteiro a partir da análise narrativa e aplicar na passagem bíblica. Não quer dizer que precisa seguir um modelo só, pode agregar modelos um no outro, mas o importante é que a pregação ela tenha começo, meio e fim. Eu lembro, eu acho que foi no workshop do Ministério de Pregação do ano de 2018, se eu não me engano, o Jim Murphy, que na época era o presidente do ICRIS, e também o diretor da escola de formação do ICRIS, da escola de líderes, e ele disse que ele constrói, ele nos mostrou a maneira como ele faz o roteiro. Então, ele disse que ele pega vários pedaços de papel e vai escrevendo as moções, aquilo que lhe vem na leitura e no estudo da palavra. Depois, no dia em que ele vai montar o roteiro, ele coloca tudo em cima de uma mesa, reza, vai pedindo para o Espírito Santo e vai organizando. Quer dizer, é uma maneira em que nós não temos na nossa apostila, mas cada um há de encontrar a maneira que se sente mais confortável. Mas volto a repetir, o importante é que, independente do modo como nós vamos construir o nosso roteiro, a palavra de Deus seja bem explorada. No Evangelho de São João, no capítulo 5, Jesus diz: vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmo que dão testemunho de mim. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar a vida eterna. Eu vou passar a palavra para algum outro dos meus irmãos, para não ficar monopolizando essa live. Bom, a Bia começou a falar a respeito da importância do roteiro, e eu queria me dirigir aos pregadores, por exemplo, que estão iniciando no ministério, né? Eu quero compartilhar aqui rapidamente a experiência que eu tive na questão de quando você começa a aprender a fazer a roteirização, porque eu era aquele pregador que escrevia tudo, escute o que eu estou lhe dizendo, eu escrevia tudo, até a vírgula, né, tudo que eu ia falar na pregação, era aquela famosa pregação falada, né, e colocava tudo no papel. Mas antes disso, antes de começar a escrever a pregação, né, o roteiro, né, que não era um roteiro, mas na verdade era a pregação toda, eu era daquele pregador que, infelizmente, dizia para mim mesmo, não, o Espírito Santo de Deus vai me iluminar na hora, vai descer sobre mim e vai estar tudo resolvido, né? Vai estar tudo resolvido. Então, o que eu percebi? Eu percebia que, muitas vezes, quando eu adotava esse tipo de sistema, eu acabava me perdendo na pregação. E com a chegada do roteiro, né, eu cheguei a me tornar coordenador estadual por um determinado período, e antes mesmo disso, eu já tive uma experiência aqui mesmo em São Luís, uma amiga minha chamada Leide, que era formadora na época de uma escola de formação que nós tínhamos aqui, e comecei a dar os primeiros passos, né, a partir do roteiro. Então, para quem está começando, vai achar, rapaz, isso é muito complicado. Como eu pensei do início, né? Rapaz, é muita letra, é muita frase, é muita organização. E aí a apostila fala até do exemplo da receita de bolo, né?
E eu ficava colocando na minha cabeça, mas eu não sei nem fazer bolo, como é que eu vou fazer esse roteiro? Associar esse roteiro com esse bolo, né? E eu quero dizer para você que está começando, que é tudo uma questão de você se disciplinar, de você se educar, de você realmente querer aprender. Como a Bia foi bem feliz ao falar que existem várias formas, então existe uma forma que você vai se identificar, né? Eu me lembro que quando nós participamos de uma formação lá em Brasília, quem deu essa parte de roteiro para a gente, a partir do tema, o formador foi o Lázaro. E teve um momento que eu achei bem interessante, que foi a questão da tempestade de ideias, brainstorm. É isso mesmo, Bia? É brainstorm mesmo? Brainstorming. Uhum. Obrigado. Rapaz, é bom ter uma professora de inglês do lado. Ave Maria. Então, quando ele fez essa dinâmica conosco, foi bem interessante, né? Porque dali nós fizemos essa tempestade de ideias, fizemos um ciclo carismático, filtramos tudo aquilo que foi colocado lá no quadro, né? E aí sim nós começamos a formar o roteiro a partir do tema. O tema foi dado anteriormente, obviamente, e aí nós fizemos essa dinâmica que foi uma das dinâmicas muito interessantes para a gente poder fazer um roteiro a partir do tema, né? E obviamente existem as outras formas, a análise narrativa, né? A storytelling, que só me lembra o Leandro, né, Leandro? Storytelling, né? E uma dessas situações, por exemplo, pegando a deixa aí da storytelling, eu apliquei justamente, no meu ponto de vista, na minha experiência, eu utilizei muito essa técnica da storytelling, né, que é você contar uma história, para pregar para crianças. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram essa experiência para pregar para crianças, né? Então, o Ministério das Crianças sempre me chamava aqui para ter essa experiência, que era muito salutar, era muito proveitosa, assim, era uma experiência, assim, nova na minha vida de pregador e que foi, assim, de grande aprendizado, né? Então, eu queria deixar essa palavra de perseverança para os pregadores que estão iniciando e que vale a pena, meu irmão, porque depois que você, digamos que se engaja, depois que você pega a praticidade, sai no piloto automático. Então, eu queria compartilhar essa experiência aí com os pregadores que estão iniciando para não ter medo. Agora, é preciso a gente também, né, dedicar um determinado tempo, dar prioridade aos estudos também, porque não vai cair do céu como eu pensava que caía anteriormente, né? Contando só com a força do Espírito Santo. Amém? Amém. E eu queria, antes de passar a palavra para o Claudio Omar, só dizer uma coisa que eu lembrava quando o Josi falava, que assim como a gente aprende a andar de bicicleta andando, a gente aprende a roteirizar. Boa, garoto. Roteirizando, né? É à medida que a gente vai fazendo, que a gente vai aprendendo a roteirizar as coisas. Então, trazendo uma experiência rápida, eu lembro que, e até hoje, eventualmente, quando alguma palavra o Senhor me dá, algo na minha oração pessoal que fala comigo, mas no início eu fazia muito isso. Eu ia lá e eu fazia um roteiro daquela palavra, justamente para eu aprender, porque lá na minha formação, lá na Diocese de Osório, ainda no Rio Grande do Sul, eu havia aprendido que a gente aprende a roteirizar roteirizando. Então eu ia lá e fazia um roteiro, né? Porque à medida que a gente vai fazendo, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai vendo, eu me adapto melhor assim, assado, como que vão surgindo as ideias, né? Enfim, então a minha experiência foi assim, eu fui aprendendo a roteirizar, roteirizando. Claudio Omar, e você? Quer contar pra gente a tua experiência? Então, Serginho, aproveitando essa partilha da Bia e do Josi, a sua, eu fui aos poucos compreendendo que o roteiro, ele é uma ferramenta. Eu também tive, Josi, essa dificuldade, né, de roteirizar, tinha ainda essa ideia equivocada de que o Espírito Santo, ele faria tudo por mim na hora da pregação. E aí, quando surgiu, a partir daquele primeiro encontro de Brasília, em 2014, toda essa proposta de a gente trabalhar de um modo exegético, mais detalhado, aproveitando mais as riquezas da palavra, eu fui começando a ter contato com esse universo também de fazer roteiro. Eu também fazia igual você, José, também. Escrevia tudo no papel, e depois,
na minha experiência, até em alguns momentos eu me perdi um pouco. Mas como o Serginho falou, e essa fala sua, Serginho, você fez aqui quando você deu uma formação para a gente aqui sobre esse tema também, né, que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo. Com tudo isso, assim, de maneira bem simplificada, eu fui aprendendo que o roteiro é uma ferramenta que me ajuda na hora da pregação. Me ajuda a organizar as ideias, me ajuda a organizar a inspiração que Deus vai colocando no meu coração. E a gente vai fazendo sem um modelo, sem um único modelo. A gente vai de acordo com a proposta da palavra, de acordo com aquilo que a gente está querendo também transmitir para os irmãos, da inspiração que Deus vai colocando no nosso coração. A gente, então, abre mão dessa ferramenta, desse roteiro, para a gente ter uma mensagem mais clara, uma mensagem mais dinâmica, facilitada, tanto para a gente passar, quanto para o irmão também entender. Então, assim, eu fui aprendendo ao longo desses tempos, e ainda estou aprendendo, que o roteiro é uma ferramenta bacana, que nos ajuda a transmitir melhor e com mais facilidade a palavra de Deus. Isso é muito legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o Josi e para o Claudio Omar, que escreviam tudo e tal. Talvez tenha pessoas nos acompanhando e que talvez só fazem o roteiro dessa forma. A minha pergunta é, teria como a gente fazer o roteiro dessa forma e a partir dessa escrita toda, a gente montar um roteiro com tópicos, talvez? E é justamente essa proposta, uma das propostas que a Apostila 2 traz, é justamente isso. Por quê? Porque mesmo você fazendo como eu fazia anteriormente, como o nosso irmão Claudio Omar fazia também, o que é interessante, mesmo você, digamos que deixando ali o elemento bruto da tua pregação, quando você começa a estudar, por exemplo, a roteirização a partir do tema. Na minha vida de pregador, se eu não tivesse tido acesso a essas informações, se eu não tivesse me interessado, se eu não tivesse ido atrás dessas informações, nunca que eu iria saber que a introdução é a última parte do roteiro, a partir do tema a ser feito, né? E quando eu recebi essa informação pela primeira vez, eu fiquei impactado. Eu vi, Maria, será que eu estou errado? E aí a gente começa a refletir, né? Então, quando eu comecei a discernir, né, e a separar, a entender, na verdade, o que era uma ideia principal e o que é uma ideia secundária. O que é a ideia principal? É tudo aquilo que está relacionado, é aquela ideia que está relacionada diretamente ao tema, né? Então, daí eu pego a fala do Claudio Omar, né? O roteiro, ele não... Mesmo que você queira, meu irmão, só se tu quiser aprontar, né? Mas não é esse o papel do pregador. Mas o que eu quero dizer é que o tema está lá, a ideia principal ela está atrelada ao tema, né? E as ideias secundárias são consequências justamente dessa ideia principal que também estão atreladas, as ideias secundárias também estão atreladas à ideia principal. Então, eu vejo que mesmo as pessoas que têm essa, digamos assim, esse início de escrever toda a pregação, ele começa, quando ele tem essa base, essa informação, ele começa já a colocar os tópicos. E esses tópicos já vão facilitar a vida dele para ir separando as ideias principais, ele mesmo sem perceber. Aí se ele começa, número 1, o amor de Deus é incondicional. Então ele já tem ali uma frase importante, já tem uma chave, né, uma ideia principal, que ele já pode começar a desenvolver. E quando eu comecei a fazer isso no meu roteiro, eu digo logo a minha pregação escrita, eu comecei a resumir as coisas. Para vocês terem uma ideia, às vezes eu ia pregar, gente, com... Pode rir, não tem problema não. Eu ia pregar com mais de 2 folhas escritas, às vezes 3 folhas. Imagina se desse um vento. Lá vai, Josi Cleiton. Já era, tá? Então, a dica é justamente essa. Como você mesmo falou, Serginho, à medida que você vai praticando, que você vai roteirizando, as suas ideias elas vão ficando mais resumidas. Deus vai te mostrando a essência daquilo que precisa ser passado, né? Então, o Claudio Omar vai concordar comigo que, às vezes, se a gente parar e pegar a pregação que a gente fazia hoje e comparar com o roteiro de pregação que a gente faz hoje, a gente bota a mão na cabeça e diz, meu Deus do céu,
Eu não acredito que eu fiz tudo isso. Estás me entendendo? Então é isso. Eu gostaria de complementar só o que o Josi falou sobre... Você estava usando especificamente, Josi Cleiton, a pregação a partir, o roteiro a partir do tema. Né? Existem outras maneiras de fazer, como a gente já disse, né? Mas mesmo, né, nesse roteiro a partir de um tema, a ideia principal e as ideias secundárias, elas estão na palavra, elas já se encontram todas no texto bíblico que nós vamos pregar, né? Porque só complementando, né, para deixar bem claro que a gente não prega ideias, nós pregamos a palavra de Deus. Então, tanto a ideia principal quanto as ideias secundárias, elas estão na palavra que nós vamos pregar. Basta mergulhar na palavra, estudar, orar com a palavra, e o Espírito Santo vai nos conduzir para retirar da palavra o principal e a fundamentação do principal, que são as ideias secundárias. Leandro, quer falar? Leandro às vezes cai, às vezes volta. Eu não sei se está dando para vocês me ouvir. Caiu. Caiu. Mas é bem importante mesmo essa fala, né? E como o irmão colocou ali no nosso grupo, e é muito perceptível, né, a diferença entre quem prega com roteiro e sem roteiro. Justamente porque, como a Bea colocou, no roteiro nós vamos colocando aquilo que a palavra quer dizer, aquilo que Deus quer dizer através da sua palavra ao povo, né? E por isso que faz toda a diferença, né? A Mailane colocou também num comentário ali a fala do Papa Francisco, Bea, Claudemir, que a Bea eu sei que gosta muito, porque a gente discutiu muito sobre isso, aquela fala que o Papa diz que um pregador que não se prepara não é espiritual, ele é desonesto quanto aos dons que Deus lhe deu. Querem comentar sobre isso? Desonesto e irresponsável, né? Desonesto e irresponsável. Eu acho, Serginho, que esse convite que Deus nos faz, e o catecismo coloca lá logo no primeiro parágrafo, Deus nos chamou para participarmos da sua vida bem-aventurada. Então, quando a gente está diante de uma assembleia, quando Deus nos escolhe para uma determinada missão, pregando a sua palavra, eu vejo ali uma oportunidade, e é claro que também essa visão, essa interpretação, essa leitura, né, ela se dá também quando a gente vai começando a caminhar, e a gente vai, ao longo da caminhada, a gente vai aprendendo com os irmãos, a gente vai aprendendo com o próprio exercício da missão. Então, assim, é uma oportunidade que Deus nos dá, um momento de pregar, de poder, então, apresentar o reino de Deus àqueles que estão lá. Então, nesse momento, comentando essa fala do Papa Francisco, da Evangelii Gaudium, assim, a gente precisa, então, fazer a nossa parte em poder, diante daquela palavra, diante daquele texto bíblico, poder, então, extrair as pérolas, extrair o melhor sentido daquela palavra, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Então, eu vejo, assim, uma oportunidade de a gente apresentar, né, para os nossos irmãos, esse Jesus, a sua proposta. E quando a gente coloca todas essas inspirações organizadas num roteiro, a gente, então, dá a possibilidade de transmitir para o irmão uma mensagem mais clara, mais segura. A gente corre menos risco de poder esquecer de algo que foi tão importante ali, daquele contexto, daquele texto que nos foi apresentado para pregar. Então, assim, eu vejo que é uma oportunidade a gente participar dessa missão, participar desse corpo místico, dessa proposta de Jesus que nos chama,
e trazendo para nós, né, nesse tema de hoje, falando de roteiro, a gente tem essa responsabilidade, então, de organizar melhor, né? De organizar melhor, da melhor maneira possível, essa mensagem, para que ela chegue no coração dos nossos irmãos de maneira mais facilitada possível. Então, isso é muito bacana, essa proposta do próprio Francisco, ela nos instiga, então, a aprofundar cada dia mais, né? Mergulhar cada dia mais, experimentar cada dia mais. E isso é muito bacana. E é interessante isso aí que o Cláudio Omar acabou de colocar, porque se você pegar um pouquinho mais acima, ele ainda vai dizer, a confiança no Espírito Santo, que atua na pregação, não é meramente passiva. Aí, se vocês recordarem aquilo que nós falamos bem no início, né, da nossa live, eu e o Cláudio Omar, que antigamente, pelo menos comigo também, o Cláudio Omar confirmou isso também, a gente se confiava no Espírito Santo, né, ia com a cara... ia dar a cara a tapa e Espírito Santo, estou dependente de ti, manda aí que resolve a situação, né? E o Papa, ele vem nos alertar justamente isso, que a confiança no Espírito Santo que atua na pregação não é meramente passiva, mas ativa e criativa. Implica oferecer-se como um instrumento com todas as próprias capacidades para que possam ser utilizadas por Deus, né? E isso aí é de uma riqueza, assim, indiscutível. João Luiz estava agora há pouco, não sei se vocês olharam, né? Vocês estão conseguindo. Pode falar, Leandro, estamos ouvindo. Não sei, estou com um problema na minha internet, mas... O áudio está travando, né? Para vocês também, pessoal. Né? Tá. Deixa eu só, enquanto o Leandro vai preparando ali, deixa eu só responder uma dúvida que surgiu aqui do Joseph Charles. Ele perguntou ali 2 ou 3 vezes se tem alguma apostila ou subsídio que explica como fazer o roteiro, né? A Beatriz nos falou no início, ali, ó, Bea, mostra para nós. Aqui tem formas de fazer o roteiro. Deixa eu mostrar melhor. Ó, é a apostila 2 do Ministério de Pregação, né? Formação para o Ministério de Pregação, a palavra e a pregação, roteirização. É uma apostila toda falando sobre roteirização, formas, subsídios de roteiro, e tem bastante coisa, né, Bea, nessa apostila. Sim, tem bastante coisa. Também tem muito sobre como extrair mais da palavra de Deus. Explica como fazer um recorte de um texto bíblico, como segmentar um texto bíblico, separando frase por frase, versículo por versículo, para enxergar bem o que o autor sagrado quis salientar ali. Nós temos também um exemplo de roteiro a partir do tema, a partir da análise narrativa, a partir da lécio divina. Nós temos um capítulo todo sobre storytelling, que quando a gente vai pregar, às vezes a gente vai contar uma história, e para não se perder na contação da história, também precisa fazer um roteiro sobre como contar a história. Tem um capítulo todo sobre como dar testemunho, porque quando nós pregamos, nós damos testemunho, mas o testemunho também precisa ser eficaz. E ele também precisa enriquecer aquele ponto que nós estamos querendo trazer à luz com a palavra. Então, a apostila toda é sobre a palavra e sobre formas de fazer roteiro. Ajuda bastante o pregador. Eu queria só complementar o que a Bia falou, que o pessoal está colocando aqui, eu vou adquirir a apostila, aí tem outro que está colocando, eu já tenho essa apostila. Então, você que vai adquirir, meu amigo, você só tem a ganhar. Eu lhe digo por experiência própria, né? Porque, por exemplo, para nós termos que lecionar ou termos que ministrar formação aqui na Arquidiocese de São Luís, a gente teve que comer com farinha a apostila 1 e a apostila 2 aqui, né? Então, a gente teve aí uns 2 anos aí de escola de formação aqui, justamente trabalhando essa questão do roteiro. Assim, você não vai aprender da noite para o dia, mas com os exercícios, com ajuda, com organização, fazendo
trocando várias informações com seus colegas, o aprendizado vai ficar muito mais fácil, isso eu garanto para você. Tanto é que, por exemplo, da apostila 2, eu particularmente me identifiquei com duas metodologias, né? O roteiro a partir do tema, que até aquele encontro de Brasília ainda era assim, ainda estava um pouquinho embaçado para mim, mas a partir dali, foi como uma irmãzinha disse ali, foi um divisor de águas aquele encontro. E a partir da análise narrativa, né, que nós tivemos que aprender o que é uma perícope, uma delimitação textual, fomos aprender também o que é segmentar o texto. Então, isso facilitou muito a vida da gente no entendimento da mensagem que verdadeiramente o texto quer passar, né? E tanto é que aqui, na maioria das vezes, quando a gente tem formação, eu fico ministrando essas duas partes, porque eu gosto demais de ministrar, né? As duas parceiras que eu tive, a Leide, a Eulina nos últimos anos, a gente sempre fazia um revezamento, olha, quem ministra melhor o quê? Então, a gente sempre colocava aquilo de melhor para poder passar para os alunos com maior clareza. E é muito salutar para a gente, né, também, que vai, digamos que se atualizando e aprendendo cada vez mais. Eu gostaria de falar também, acho que agora parece que estão me ouvindo bem. Tá show de bola! Eu gostaria de compartilhar que muitas vezes a gente pensa que nós só temos que preparar um roteiro, um bom roteiro, quando a gente vai pregar num evento grande, quando a gente vai pregar num lugar que tenha muita afluência de pessoas, e às vezes a gente pode cair no risco de pensar assim, mas no meu grupo de oração, não preciso preparar o roteiro para o meu grupo de oração, porque lá é todo mundo muito simples, todo mundo que eu conheço, então eu não me dedico tanto, às vezes, à preparação do roteiro para pregar no meu grupo de oração. Eu deixo para me dedicar mais quando eu vou pregar em outros lugares. Essa é uma mentalidade totalmente equivocada. Quando nós vamos pregar no grupo de oração, nós temos que nos dedicar tanto quanto, seja para pregar para quantas pessoas forem. O propósito, o entendimento, a necessidade de prepararmos um bom roteiro, ela é também, talvez até principalmente, para pregar no grupo de oração. É muito importante que quando a gente vai pregar no nosso grupo de oração, nosso chamado primeiro, nós sejamos totalmente dedicados a essa preparação. Então, quando você for pregar no seu grupo de oração, coloque no seu coração um grande amor por Jesus e pense assim, é no meu grupo de oração que eu preciso dar o meu melhor, que eu preciso preparar-me da maneira mais profunda, que eu preciso orar com a palavra, estudar a palavra e preparar bem o roteiro. A gente não pode se deixar levar por esse pensamento que talvez possa nos rondar. Quando vai pregar num grupo de oração, prepara de qualquer jeito. Quando vai pregar num evento muito grande, aí a gente vai se preparar muito bem. Então, assim, um alerta também que eu gostaria de refletir aqui com todos vocês. Eu queria, em cima disso, dar um testemunho aqui do estado do Rio Grande do Sul. Quando eu coordenei a pregação no estado, eu fui nas dioceses e em muitas dioceses eu falava aquilo que o Senhor estava nos dando de moção na época. Nós somos pregadores de grupo de oração. Eu bati muito nessa tecla aqui quando eu coordenei o estado. E esse ano, ainda no início do ano, um coordenador diocesano da pregação me mandou mensagem dizendo, Serginho, quando tu veio na nossa diocese e tu falaste isso, eu compreendi o quanto meu coração buscava pregar em eventos, pregar em encontros, cenáculos, mas o quanto eu deixava de lado o meu grupo de oração, o quanto eu não cuidava da pregação no meu grupo de oração. E ele me dizia, Serginho, depois que eu comecei a olhar para o meu grupo de oração e a cuidar do meu grupo de oração, da pregação no meu grupo de oração, o meu ministério mudou, a minha vida mudou, o meu relacionamento com Deus mudou, porque ele entendeu onde era o lugar dele, onde era o chamado primeiro dele, que era o grupo de oração. Todo o resto é consequência, né? Eu também gostaria ainda de falar uma outra coisa. Muitos irmãos vêm a nós dizendo assim, eu tenho dificuldade para preparar um roteiro, eu não consigo preparar o roteiro. Certamente, toda dificuldade para preparar o roteiro se dá principalmente
na vida daqueles que ainda não abriram o seu coração para participar de uma formação. Já mostraram aí, a Bia mostrou para a gente, as nossas apostilas. As nossas apostilas do Ministério de Pregação, sobretudo a apostila número 2, ela nos incentiva, nos ensina como preparar um roteiro através do tema, através da lexo divina, através da análise narrativa, a contação de histórias que contribuem na elaboração do roteiro também, que podemos usar como uma ferramenta. Veja, muitas vezes os pregadores não sabem preparar o roteiro porque talvez estejam fechados a participar de uma formação quando é oferecida na sua diocese. Infelizmente, nós ainda encontramos essa dificuldade. A formação é oferecida na diocese, mas os irmãos, infelizmente, às vezes fecham o coração e não participam dessa formação. Um outro grande engano que foi semeado no coração de muitos pregadores é que o roteiro, ele engessa o espírito. O roteiro, ele bloqueia a ação do espírito, que o roteiro, ele delimita a ação do espírito. Isso não é verdade. A verdade é que o roteiro nos ajuda, nos direciona. Por quê? Quando eu e você estamos preparando o nosso roteiro, quem nos conduziu na preparação do roteiro, se nós nos colocamos em oração, se nós procuramos escutar o Senhor, se nós procuramos ouvir o Senhor, é claro que foi o Espírito Santo que já estava agindo em nós também na elaboração do roteiro. Ora, então como que o roteiro ele engessa o Espírito se foi o próprio Espírito que me auxiliou na construção do roteiro? Se foi o próprio Espírito que me deu clareza, que me deu discernimento, que foi colocando no meu coração as coisas? Então, irmãos que nos acompanham nessa live, não deixem esse engano cair no coração de vocês. O roteiro, ele pode até engessar, sim, a nossa pregação, se a gente permitir, mas o roteiro, ele está ali apenas como um mapa para nos direcionar, para nos mostrar aquelas coisas que o Espírito foi nos revelando na preparação da nossa pregação. Então, não se deixe enganar. O roteiro não engessa o Espírito, pelo contrário. O roteiro ajuda o Espírito a trabalhar dentro de nós, já que foi ele que construiu o roteiro junto conosco. Então, fiquem atentos, não ouçam essas falas, porque elas são ruins para nós. O roteiro é, de fato, muito importante para a vida de um pregador. Sobretudo, repito, se o pregador é um homem, uma mulher de oração, alguém que prepara o seu roteiro em oração e em escuta ao Senhor. Eu queria trazer uma pergunta que veio aqui no chat, né, nos comentários, de um irmão, acho que o Wesley. Ele perguntou assim: nos tempos atuais, é necessário intensificar a oração, a organização e o estudo para a preparação da pregação? Quem quer responder essa? Pode repetir, Serginho, por gentileza? Nos tempos atuais, é necessário intensificar a oração, organização e o estudo para a pregação? Eu penso que essa pergunta, ela fala dos tempos atuais, da necessidade de nós intensificarmos. Eu penso que não só agora, nesse período de pandemia, todo tempo é tempo de intensificar a preparação, é tempo de intensificar a oração, é tempo de intensificar os estudos. Não existe um tempo específico para nós intensificarmos. O que está acontecendo agora nesse período de pandemia é que talvez nós tenhamos um pouco mais de tempo disponível para uma leitura, para estudar um determinado assunto, tempo este que talvez nós não teríamos se estivéssemos trabalhando, se estivéssemos podendo viajar, ir para as missões, ou se nós estivéssemos no nosso dia a dia, às vezes tão corrido, tão atribulado. O tempo para intensificar é todo o tempo. Desde quando nós não estamos na pandemia até agora, esse momento que nós estamos em isolamento social, todo o tempo nós somos chamados a intensificar a oração, o estudo, o aprofundamento na palavra. O que talvez esteja diferenciando seja só
talvez a oportunidade que a gente tenha, já que nós estamos ficando um pouco mais em casa do que o habitual. Eu gostaria só de complementar uma coisa que o Leandro falou sobre, ele disse, é muito importante nós aprofundarmos, né, na oração, na palavra. O pregador, ele precisa ter um contato diário com a palavra de Deus. A palavra deve ser o seu alimento. Porque o padre Raniero Cantalamessa diz que quando a gente abre a Bíblia e se debruça sobre ela para lê-la, para estudá-la, para orar com a palavra, o Espírito, Jesus, que é o Verbo, Jesus, que é a palavra, ele sopra o Espírito. Olhem que imagem linda. Pregador, pregadora, quando você abre a palavra para estudá-la, para se aprofundar na palavra, Jesus, que é a palavra, Jesus, que é o Verbo, Jesus, que é o batizador, ele sopra o Espírito. Também o padre Raniero Cantalamessa diz que a inspiração é na palavra. A unção vem sobre o pregador, que se prepara, que ora, que escuta o Espírito. Mas a inspiração vem da palavra, porque Jesus, que é a palavra, ele sopra a inspiração, ele sopra o Espírito. Então, é muito importante nesse aprofundar-se, nesse estudar, mergulhar na palavra de Deus. Tem uma realidade. Eu me lembrei também aqui agora, a Bea falando isso. Uma vez eu estava pregando num congresso na Diocese de Feira de Santana, na Bahia, e lá nesse congresso, durante o momento de oração, o Senhor nos dava uma profecia. E eu não lembro como é o texto da profecia todo agora, eu tenho ele salvo aqui no meu celular, mas eu me lembro que a profecia começava assim: combine sempre a abertura da sua boca para pregar com a abertura da palavra de Deus. Eu achei fantástica essa profecia, porque ela faz uma relação. Se eu abro a minha boca para pregar, antes eu tenho que ter aberto a palavra. E se eu abro a palavra, eu abro a minha boca para pregar. Uma coisa dependente da outra. A abertura da nossa boca para pregar com a abertura da palavra de Deus. Eu achei fantástica essa profecia. Depois eu posso até partilhar com os irmãos aí nas redes sociais do Ministério de Pregação, para vocês verem tudo aquilo que o Senhor nos falou nessa profecia. Eu achei muito fantástica essa comparação de abrir a boca para pregar com abrir a palavra. Eu queria só... Eu queria pedir... Pode falar, Claudio, perdão. Não, pode falar. Em cima daquilo que a Bia estava dizendo, e até na apostila 2, no finalzinho ali do ensino do roteiro a partir do tema, tem eu vou dizer até, eu vou colocar numa conotação de mensagem, que diz assim, não importa o tema que você vai pregar, a sua pregação ela já está pronta no coração de Deus. Então, assim, esse momento de preparar o roteiro, de preparar a pregação, é também para o pregador uma experiência de intimidade, né? De se aproximar do mestre, de ouvir do mestre tudo aquilo que ele quer dizer para aquele povo de maneira mais de perto, de maneira mais detalhada, né? Então, assim, a pregação ela está pronta no coração de Deus. E o pregador é chamado a fazer esse caminho de pegar essa pregação do coração de Deus e entregar no coração do irmão, no grupo de oração. Então, é uma visão muito bonita também que a apostila nos traz, né? Quando ela nos faz quando ele nos chama a atenção nesse sentido, né? A pregação, ela está pronta no coração de Deus. Então, é a questão do Raniero, né? Que a gente abriu a palavra, o Espírito, então, sopra, né? Eu confirmo. Eu ia falar justamente isso aí, Cláudio, mas quando a Bia falou a respeito da questão da palavra, da ênfase,
A irmãzinha colocou agora há pouco numa mensagem de interagir com a palavra, né? Eu me lembrei justamente dessa parte onde a apóstola diz que a pregação ela já está pronta. Olha, rapaz, o Espírito Santo tocou Cláudio Omar primeiro. Glória a Deus. E é importante isso, né, irmãos? Porque o nosso papel é de proclamar a palavra, de levar a palavra, né? Nós precisamos anunciar. Eu achei muito interessante o que João Luiz tinha colocado agora há pouco, que o roteiro é o mapa do sonho de Deus na vida das pessoas que vão ouvir a pregação. Então, nós precisamos proclamar essa palavra, e para proclamar essa palavra, nós precisamos estar alicerçados, nós precisamos ter essa intimidade, nós precisamos ter essa interação com a palavra para que a mensagem chegue ao coração das pessoas, né? É o nosso dever, é a nossa responsabilidade como sentinelas, né? Sentinelas da palavra de Deus. Eu queria fazer uma pergunta de forma prática, assim, né? Como que nós utilizamos o roteiro, né, durante a nossa pregação, como ferramenta da nossa pregação? Quer dizer que se eu tenho um roteiro, eu tenho que ler, eu tenho que ficar fixo no papel. Como é que tem que ser isso aí, Josi Cleiton, Bea, Leandro, Cláudio Omar? Contem para nós. Olha, eu particularmente não tenho vergonha nenhuma em dizer que durante a minha pregação eu uso várias vezes o roteiro, né? Não só por um motivo, foi como colocaram aqui agora há pouco, é a trilha que vai me orientar, né? Mas também pelo fato importantíssimo de eu não me perder, de eu não falar aquilo que Deus não colocou, né? De eu falar aquilo que Deus não colocou. Ou seja, de uma certa forma, o roteiro me policia e me direciona para aquilo que foi rezado, para aquilo que foi orado, para aquilo que foi discernido e que foi trazido para nós pelo coração de Deus para a gente expor para aquelas pessoas. Aquelas pessoas estão esperando uma mensagem, né? E nós somos portadores dessa mensagem. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu deixo, no momento que eu vou pegar, eu deixo o meu roteiro bem do lado da Bíblia, deixo a Bíblia aberta do lado esquerdo, meu roteiro do lado direito, e coloco o meu celular para fazer peso, caso tenha algum vento, alguma brisa, e vou lá, sendo direcionado por Deus, seguindo o meu passo a passo do roteiro, até fazer a questão lá da peroração, o chamado da ação, e encerrar com o momento de oração, né? Então, ele não é, né, Beatriz, ele não é só um objeto decorativo, ele é para ser usado durante a pregação, é isso? Eu sigo à risca, sabe por quê? Porque eu sou zelosa ao preparar uma pregação. Às vezes, eu não consigo nem dormir na noite antes. E assim, até no grupo de oração. Vou pregar no grupo de oração, eu fico muito atenta ao Espírito, ao que ele vai soprando, o que ele vai dizendo, estudo a palavra, escrevo também, escrevo. Quando eu resolvo dar um testemunho ou contar uma história, eu escrevo antes tudo, e daí eu leio para ver se eu não dei detalhes demais, se eu não falei coisa que não era relevante e gastei um tempo grande das pessoas com as minhas palavras e não com a palavra de Deus. O roteiro é essencial. Para mim, eu preparo muito antes. E, às vezes, sabe, fico até o último momento ali em cima dele. Mas depois eu sigo. Porque eu me preparei, porque eu escutei o Senhor, porque eu estudei a palavra. E quando nós estamos pregando, pode ser que hajam algumas coisas que nos tirem a atenção. Alguma pessoa, né? Às vezes as pessoas começam a rir, ou levanta, ou acontece alguma coisa, mas se você tem o seu roteiro, você não se perde. Eu me lembro uma vez, eu acho que era um congresso, não era ENF, era um congresso na Canção Nova, e ele estava passando na televisão. Quando eu comecei a minha pregação, veio uma pessoa lá bem do fundo, era um povo, uma multidão grande, e ela veio gritando e fora de si, jogando água nas pessoas, derrubou uma mesa, e estava passando na televisão. Eu com o meu roteiro, ali me deu a segurança.
eu continuei falando, as pessoas chegaram, era uma pessoa que estava doente, que estava perturbada, né, conseguiram acalmá-la, mas eu não saí do roteiro, eu tinha um caminho por onde andar para não me distrair, e a pregação continuou. Quem estava assistindo pela televisão não viu nada de estranho, nada de esquisito, porque eu continuei imperturbável, vamos dizer assim, porque eu tinha o meu mapa diante de mim. É por isso que eu gosto de participar desses encontros do Ministério de Pregação. Cada dia a gente aprende uma palavra nova. Imperturbável. Essa eu vou gravar. Claudio Omar, quer falar para a gente? Eu acho que a resposta para esse questionamento vai de encontro a tudo isso que a gente está falando. Porque se eu me coloco em espírito de oração, se eu abro o coração para receber de Deus tudo aquilo que Ele foi me inspirando diante daquele determinado tema, daquela palavra, diante de toda a proposta que o núcleo do grupo de oração rezou. Então, se nesse período de preparação Deus vai me inspirando e eu vou discernindo, né, as ideias, discernindo ali o melhor caminho para indicar as pessoas para que elas possam chegar no coração de Deus, eu acho que essa inspiração ela não pode ser desperdiçada na hora da pregação, como que algumas vezes a gente já ouviu dizer, acho que vocês também que estão participando, quem também está em casa já deve ter ouvido dizer assim, eu fiz o meu roteiro, eu rezei, mas chegou na hora, Deus mudou tudo, como que se ele quisesse me surpreender ou me fazer uma pegadinha. Então, assim, tudo aquilo, a gente tem que partir desse princípio, né? Tudo aquilo que a gente está rezando para aquela pregação, aquilo que nós estamos ouvindo de Deus, entende-se que é uma inspiração e é o melhor de Deus para aquele povo, para aquele grupo de oração naquele dia. Então, é até mesmo uma maneira de ser fiel ao Senhor, fiel à inspiração dele, a gente usar o roteiro e colocar para a Assembleia aquilo que Deus inspirou durante uma semana, um mês, ou não sei quanto tempo de preparação da pregação. Isso é lindo, porque quantos testemunhos, né, a gente ouve, quando a gente é fiel à inspiração que o Senhor nos colocou há meses atrás, e a pessoa fala, meu Deus, como que isso tirou do meu coração todo esse peso, como que isso me ajudou a vencer essa situação, ou lançou luz para aquilo que eu precisava decidir. Então, gente, é maravilhoso. E o roteiro é esse instrumento que nos ajuda a não desperdiçar o tempo e também não perder nada que Deus está nos chamando a dizer para aquele grupo de oração. Eu acho que isso é lindo, é maravilhoso isso. Amém. Leandro, você quer falar alguma coisa? Você nos escuta? Tá me ouvindo? Sim. Sim, vocês estão me ouvindo? Eu estou escutando. Serginho? Sim, estamos ouvindo. Uma coisa que eu gostaria também de colocar é que quando nós havia a necessidade, e nós depois, a Bia sabe disso, ela ainda era coordenadora na época, nós acrescentamos, antes de começar o capítulo 6 da apostila 2, nós acrescentamos uma página que diz assim, uma importante consideração sobre a elaboração de roteiros. Por quê? A gente precisa ter bem claro que uma maneira de construir roteiro não exclui a outra. A Bea falou isso, mas eu queria endossar. Às vezes a gente constrói o roteiro a partir de um tema, mas também se utilizando de recursos da análise narrativa, também se utilizando de recursos da Lexo Divina.
Então, uma maneira de elaborar roteiro não se exclui a outra. A maneira de elaborar o roteiro não é única. Não existe uma possibilidade só. Existem várias. E então, nós acrescentamos depois esse texto, ele está na página 40 da apostila 2, falando sobre isso. Essa importância de a gente perceber que uma maneira não exclui a outra. E reiterar a importância de nós termos um roteiro para pregar. Era isso que eu queria partilhar aqui, já quase nesse finalzinho de live. Oi, pessoal, travou aqui minha câmera e meu microfone estava travado. Mas como o Leandro falou, a gente está no finalzinho da live e queria ver, então, quem quer fazer considerações finais. Leandro, com a sua palavra de coordenador, Bea, Josi, Claudiomar, né, já deu 1 hora de live, a gente teve 300 pessoas participando ao vivo. Eu voto no Leandro. Eu também. Eu proponho que a gente faça assim, olha. Cada um vai fazendo a sua consideração final e se despedindo. Pode ser? Josi, começa contigo, então. Bom, então, tudo aquilo que nós colocamos aqui, irmãos, eu espero que sirva de aprendizado. E uma coisa que Deus suscitou aqui no meu coração é que, diante de todas as dificuldades, eu sei que, para você que está iniciando, essas palavras são principalmente para você que está iniciando no ministério, né, que está com essa dificuldade de fazer o seu roteiro. O Senhor coloca uma palavra aqui de perseverança, tá? Uma palavra de perseverança com relação a essa questão do roteiro. Como o Leandro falou, não se resume em uma única forma de fazer o roteiro, mas de várias formas que o Senhor abre esse leque tão vantajoso para que nós possamos aprender e nos engajar mais e aprender mais por tudo aquilo que o Senhor está nos oferecendo. De forma para quê? Para que nós possamos alcançar uma melhoria considerável nas nossas pregações. Porque uma coisa que eu aprendi e que nós precisamos levar até o final da nossa vida é ter zelo pelo ofício ao qual Deus nos deu. Se nós formos chamados para ser arauto do evangelho, se nós formos chamados para ser sentinela, então nós precisamos dar esse alerta, precisamos avisar o povo de Deus da melhor forma possível, com autoridade, com unção, e principalmente o que Deus tem falando nos últimos tempos para o nosso ministério, com muita humildade, porque o nosso dever é pregar Jesus Cristo e não a nós. Amém. Claudiomar, quer, por favor? Quero já agradecer a participação aqui com vocês, a alegria poder vê-los, participar desse momento, partilhando sobre um tema tão pertinente, tão importante para o nosso ministério. E dizer muito rapidamente de uma observação que a gente fez em uma das dioceses, quando a gente estava formando um grupo de pregadores, ajudando eles nessas questões do roteiro, da delimitação, da segmentação, e a gente fez em 2 etapas. Na segunda etapa, quando voltamos a essa cidade, a gente percebeu que o pregador, ele recebeu a informação e ele guardou em uma gaveta. E aí eu vou de encontro àquilo que você iniciou falando, Serginho, que Deus inspirava uma palavra, você tentava colocar em prática, ia fazendo a sua roteirização de tudo isso. Então, assim, como uma palavra final, o caminho se faz caminhando, né? Então, faça, meu irmão, minha irmã. Aproveite esse tempo, né, em que você talvez possa estar tendo condições de ficar em casa, ou está sendo até obrigado a ficar em casa por todo esse momento que nós estamos vivendo, e pratique
né? Não deixa tudo aquilo que você aprendeu guardado, principalmente nesse momento em que nós estamos sendo chamados a pregar nesse grupo de oração online, onde o tempo é reduzido, a dinâmica é outra, e se a gente tem a oportunidade de deixar tudo organizado, com certeza, quem vai ouvir a sua pregação, ele vai poder receber de Deus uma mensagem mais clara, e isso vai dar a possibilidade do nosso irmão, então, fazer um encontro com Jesus Cristo, sem sair desse momento de 10, 5, 7 minutos de pregação, se perguntando o que esse menino falou mesmo. É importante que a gente tenha isso na nossa mente, no nosso coração, que as pessoas, ao saírem desse momento de pregação, elas possam sair na certeza de que eu me encontrei com meu Senhor, com meu Salvador, e isso acontecendo, a nossa missão é cumprida e Deus chega no coração dos irmãos. Então, sejam todos perseverantes, fiéis, né, a essa proposta, esse chamado, e a gente vai ver, então, a graça de Deus acontecendo no dia a dia, no nosso grupo de oração. Ô, glória! Amém. Eu queria aproveitar também, me despedir, dizer que foi uma alegria estar nesse tempo de live com vocês. Nós tivemos quase 300 participações, o que é uma bênção, né? E por fim, assim, a palavra final, talvez, que eu gostaria de dar é: tenham coragem, né? A palavra nos diz que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, o Espírito socorre a nossa fraqueza, a nossa necessidade. Então, tenham coragem, sejam pregadores do coração de Deus, né? E tenham coragem de roteirizar. Se quer fazer escrito primeiro, faz, depois faz por tópico, né? Mas vai encontrando o seu jeitinho junto de Deus, de como fazer o seu roteiro. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar de você. Deus te abençoe. Bea, por favor. Então, queria agradecer a todos que estão participando aqui junto conosco. Eu costumo dizer, porque eu acredito do fundo do meu coração, que quando nós nos reunimos em nome do Senhor, não importa se cada um de nós está na sua casa, nós estamos reunidos na presença de Deus. E Ele, sempre que a gente se reúne com o Senhor, Ele vai falando ao nosso coração, né? Então, foi uma alegria ter participado. E eu queria só, agora, enquanto vocês falavam, eu me lembrava de uma coisa que o Papa Francisco fala também na Evangelii Gaudium. Ele diz que nós, né, que estamos nesse ministério bonito da pregação da palavra, nós temos que sempre levar essa certeza no coração, que nós não estamos sozinhos, que Jesus Cristo caminha conosco, Jesus Cristo anda conosco, Ele respira conosco, diz o Papa. Então, enquanto nós estivermos preparando a nossa pregação, nos aprofundando na palavra, vendo como nós vamos fazer o nosso roteiro, dedicando o nosso tempo ao nosso ministério, sendo zelosos com o nosso ministério, Jesus Cristo está conosco. E a vida das pessoas, através da pregação, ela será mudada com certeza. A gente sempre precisa carregar esse pensamento, né? Que o Senhor quer que a vida das pessoas seja mudada, que elas tenham vida plena. E através desse ministério tão lindo que o Senhor nos confiou, de proclamar o reino, o seu reino, de proclamar a sua palavra, a vida das pessoas é transformada, assim como a nossa também foi. Leandro, sua palavra final para nós encerrarmos a live. Acho que o Leandro travou. Leandro, você está aí? Acho que o Leandro travou, gente. Serginho? Pode falar. Leandro?
Oi, Leandro. Eu acho que o Leandro realmente travou, mas nós queremos, então, né, em nome do Leandro, agradecer a participação de todos os pregadores, né, todas as pessoas que estiveram conosco, 310 pessoas online, o tempo inteiro com a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe teu ministério, que Deus abençoe teu grupo de oração, Deus abençoe a tua diocese, o teu estado, né? Que o Espírito Santo continue nos conduzindo e nos inspirando nesse ministério. Foi uma alegria termos estado juntos. Bom final de semana para todos nós. Tchau, pessoal. Até mais.